Stop. Isso. Gostou? Esse exercício aqui, ele parece muito com aquele carrinho movido a bexiga que a gente viu ali no começo do vídeo. Basicamente o que acontece aqui é o seguinte. Na situação inicial, a velocidade, se a gente imaginar aqui se a gente imaginar isso aqui fechado, temos uma situação que o fluido aqui está pressurizado. A gente vai ter uma força querendo empurrar isso aqui para baixo e aqui o recipiente vai segurar essa pressão. Quando abrimos aqui essa tampa, a gente vai passar a ter uma variação de velocidade, saindo de 0 para a velocidade que a gente pode calcular aqui. Basicamente é isso que vai acontecer. A despressurização vai gerar uma força horizontal que a gente vai poder ver aqui calculando a quantidade de movimento. Para isso aqui não andar, tem que ser feita uma força nesse sentido. Basicamente o que vai acontecer é que a variação na quantidade de movimento vai criar uma força resultante na horizontal. Nesse caso esse exercício vai ser até tranquilo para ser calculado. E essa força horizontal deve ser suportada por essa força que está colocada aqui no exercício. Essa variação da quantidade de movimento também geraria uma reação no eixo Y, né? Se a gente fosse pensar aqui, tem a reação no eixo Y também que geraria o atrito nas rodas, mas no exercício é pedido para ser ignorado o efeito do atrito nas rodas. Fica um pouquinho mais fácil de analisar. O que a gente faz aqui? O mesmo algoritmo de sempre. Por mais que esse exercício seja um pouquinho diferente dos outros que vinham sendo feitos, aquele algoritmo resolve todos os casos. Fiz aqui um voluminho de controle. Coloquei aqui as informações que a gente precisa achar. Os dados da entrada, nesse caso aqui a entrada seria os dados iniciais. A gente pode colocar aqui como iniciais, nesse caso aqui não existe uma entrada e uma saída, né? Os dados iniciais e aqui os dados de saída. Basicamente, o que a gente precisa aqui é ir buscando essas informações como em qualquer outro exercício. Se a gente avançar isso aqui, nos dados na entrada, área, a gente não vai precisar dessa área na entrada, porque ele não pede para considerar o atrito nas rodas. Então o que está acontecendo aqui no eixo Y seria necessário para calcular, por exemplo, a força de atrito anormal com o chão para calcular o atrito, mas não está sendo pedido. A velocidade inicial em Y, ali é 0, está tudo parado. É só a gente imaginar, quando é aberta a tampa aqui, o fluido aqui em cima estaria parado. Pressão lá em cima é dada, tá aqui, 130 kPa. A força de pressão também não vamos ter que considerar ela. Ela vai influenciar na velocidade. É ela que gera essa situação de a velocidade sair mais rápido aqui. Sem a pressão aqui não geraria uma força tão grande na horizontal. Mas para a vertical aqui não vai ser necessário, que também não está sendo pedido o atrito. A pressão aqui basicamente está causando essa velocidade mais rápida em x, que gera essa variação aqui na quantidade de movimento. Com isso, a gente basicamente aqui da entrada só precisa da pressão que tem lá em cima, que é o que vai empurrar esse fluido para baixo. Na saída, o que temos aqui na saída? Na saída temos que calcular essa área aqui, é dado para a gente o diâmetro. A gente usa aqui o πd ao quadrado sobre 4, tranquilo. A gente vai calcular essa área aqui. A velocidade de saída, para aqui a gente vai ter que aplicar o Bernoulli. A gente aplicando o Bernoulli aqui, a gente vai aplicar entre 1 e aqui fora, que a gente sabe que a pressão é atmosférica. Então a gente aplicando o Bernoulli aqui entre 1 e 2, o que a gente vai ter? O que a gente vai poder cortar? Velocidade em 1 a gente vai poder cortar. Novamente, a gente imagina que aqui a velocidade é 0 quando a gente solta, quando a gente inicia esse procedimento. A pressão em 2 é atmosférica aqui fora. Então a gente vai poder cortar a pressão atmosférica. A gente desenvolvendo o Bernoulli aqui, isolando a velocidade 2, que é o que a gente quer buscar aqui, a gente vai chegar nessa expressão. Lembrando que o desnível aqui, que ele dá na primeira situação, são 3 metros. É esse desnível aqui, de 3 metros, que a gente vai jogar ali no Bernoulli. E o resto é só jogar aqui, né? Tem uma perda de carga também, que é dado do problema. Só você jogar ali no Bernoulli, não tem segredo. Você calculando a velocidade de saída, a gente segue aquele mesmo algoritmo inicial, né? Você procura os dados na entrada e na saída. Com os dados na entrada e na saída, você consegue calcular os dados do escoamento, como vazão mássica ou vazão em metros cúbicos. Nesse caso aqui a gente só precisa da vazão mássica. Então ela está calculada aqui 113,8 kg por segundo.
Basicamente o que eu fiz foi pegar os dados de entrada aqui, ó, o ρ, a velocidade que a gente acabou de calcular usando o Bernoulli. Não tem segredo aplicar esse Bernoulli aqui. Em 2 a pressão atmosférica, em 1 a gente considera a velocidade parada também como a mesma ideia do reservatório de grandes dimensões, também se a gente fosse pensar nessa outra hipótese. Vai cortar aqui, vai arranjar a fórmula, substitui os valores, chegamos em 14,49, usamos o ρVA, achamos a vazão máxima. Agora, é o que a gente precisa só aplicar a fórmula da quantidade de movimento. Então, somatório de forças em x é igual a m ponto velocidade final menos velocidade inicial. Se a gente ver aqui, velocidade final vai ser 14,49, a velocidade inicial vai ser 0. Então já vou cortar isso aqui. Então a gente vai ter aqui que somatório de forças em x é igual a 113,8, que é a vazão máxima que calculamos. 113,8 que multiplica 14,49, que é a velocidade que calculamos aqui agora no Bernoulli. Fazendo essa multiplicação, 113,49. Opa, estou misturando os dois. 113,8 vezes 14,49. A gente vai achar aqui que somatório de forças. A força resultante em x é igual a 1.649 newtons. 1.649 newtons. Opa. Esse 1.649 newtons, a gente calculou aqui, tcharam, tá batendo. Esse 1.649 newtons, a gente tem que só dar aquela analisada, né, para não, só para pensar um pouquinho. Essa força de 1.649 newtons é a força que o jato, ao se despressurizar, faz para a direita. A reação do carrinho, quando é feita essa despressurização, quando esse fluido escoa para a direita, a reação é no sentido oposto. Isso faria o carrinho entrar em movimento, como a gente viu lá no início, o carrinho movido a bexiga. O fluido escoa para um lado, a reação é para o outro. Aquela força que segura em X ali, que ele está pedindo para manter o carrinho parado, ela é para a direita. Então essa é a força que segura aqui. Vamos colocar a força aplicada externa que mantém isso aqui em equilíbrio. Essa aqui é a força que é feita na despressurização. Isso aqui gera essa reação para a esquerda e a gente segura isso aqui com essa força aplicada externa. O que é bom analisar aqui? Eu acho que fica bem claro, né? Não tem o que fazer aqui. Acho que já dá para partir para o próximo passo. É isso aí. Agora aqui no segundo passo desse exercício, ele está querendo saber em que altura eu poderia colocar, a que altura não, qual é o diâmetro que eu teria que usar se eu fizesse um outro furo nesse carrinho no outro lado, ou seja, se fosse feito um furo aqui, nesse lado aqui, ó, na esquerda, se a gente ignorasse essa força e fizesse um outro bocal aqui descarregando para a esquerda, isso a 1 metro de profundidade. Qual deveria ser o diâmetro desse bocal para isso aqui ficar em equilíbrio? O que a gente vai ter aqui? Vai ser, agora, o que a gente vai ter vai ser duas variações de velocidade, uma para cada lado, e essas forças vão se equilibrar. Então, o primeiro, que é aquele que a gente já calculou, está a 3 metros de profundidade, isso não vai mudar nada. Agora a gente tem um outro bocal a 1 metro de profundidade, escoando para o outro lado, para a esquerda. Como é que a gente resolve isso aqui? A gente já pega aquela fórmula que foi deduzida ali em cima para calcular a velocidade, não muda nada. O que a gente pode fazer aqui agora é só mudar esses dados. Aqui no primeiro exercício eram 3 metros, agora você coloca 1 aqui. O restante continua igual, o mesmo fluido, mesma gravidade, mesma pressão lá em cima. Com isso, chegamos a uma velocidade de 13,04. Eu vou batizar essa velocidade aqui de velocidade, vamos chamar essa bendita aqui, de velocidade de saída 2, 13,04 metros por segundo. Beleza, agora com isso a gente só tem que aplicar a quantidade de movimento para os dois lados, igualar os dois lados. Como é que a gente faz isso aqui? Temos aqui a expressão da quantidade de movimento, que a gente já sabe. A variação na quantidade de movimento devido à variação na velocidade na saída 1 vai ter que ser igual à variação na quantidade de movimento devido à variação na velocidade na saída 2. Desenvolvendo isso aqui, a gente abrindo essas duas equações,
O ρ vai ser comum para os dois. Velocidade de saída 1 calculamos, a área 1 calculamos. Basicamente aqui da primeira parte temos tudo calculado no exercício anterior. A gente poderia até substituir pela força aqui, mas aí aqui dá para cortar o ρ, né? E desenvolver mais essa equação. Então se a gente desenvolver isso aqui, vai ficar velocidade de saída aqui também 0, a inicial é 0, a de saída é o valor que calculamos, então vai ficar velocidade de saída 1 ao quadrado, basicamente eu juntei isso aqui, vezes a área 1, é igual a velocidade de saída 2 ao quadrado vezes a área 2. Se a gente agora passar, a gente quer achar o diâmetro do bocal, que deve ficar aqui, para que isso aqui fique 0. A gente então vai ter que isolar a área. Então vai ficar velocidade de saída 1 ao quadrado, dividido por velocidade de saída 2 ao quadrado, vezes a área 1, é igual a área de um bocal ali com circular vai ser πd ao quadrado sobre 4. Então, vezes π vezes d ao quadrado sobre 4. Vamos jogar isso aqui para o outro lado para isolar o diâmetro, que é o que a gente precisa. Então vai ficar 4 sobre π, que multiplica a velocidade de saída 1 ao quadrado dividido pela velocidade de saída 2 ao quadrado vezes a área 1 é igual o diâmetro 2 ao quadrado. Só que a gente já tira a raiz aqui. Opa, tem que ver essa raiz. Com essa expressão aqui a gente consegue calcular o diâmetro. Ainda dá para melhorar esse troço aqui um pouquinho, né? Dá para tirar esse 2, que está 4 fica 2. Velocidade de saída 1 ao quadrado dá para tirar da raiz. Velocidade de saída está todo mundo multiplicando aqui. Então fica velocidade de saída 1, velocidade de saída 2, vezes raiz de área 1 dividido por π. Maravilha. Agora é só substituir. Então fica, isso aqui é igual ao diâmetro. Então o diâmetro vai ser igual a 2, que multiplica 14,49 dividido por 13,04, que multiplica 7,85 vezes 10 a menos 3 dividido por π. Vamos bater isso na calculadora. Então vai ficar 2 vezes 14,49, 13,04 vezes raiz de 7,85 vezes 10 a menos 3 dividido por π. O diâmetro vai ser igual a 0,123 metros. Se a gente converter isso aqui para centímetros, vai dar diâmetro igual a 11,1 centímetros. Não sei de metro quadrado aqui, né? Centímetros. Vamos ver aqui como é que ficou, se bate com a resposta. Isso aí, 11,1 centímetros. Então, basicamente foi isso. Primeira parte, seguimos o algoritmo de sempre. Dados de entrada, dados de saída, só interpretar um pouquinho que aqui os dados de entrada a gente pode pensar como os dados iniciais, não mais entrada e saída que nem os outros casos. Então a área, como não está pedindo nada em Y, não precisamos obter informações no eixo Y. Responsável pelo movimento aqui, uma vez aí, desprezando o atrito das rodas, vai ser só as forças em X. Fizemos aqui o cálculo de Bernoulli para achar a velocidade de saída aqui em 1. Foi o primeiro passo aqui do exercício, né? Velocidade de saída em 2, quer dizer. Com a velocidade calculamos a vazão mássica, a área a gente obtém direto. Foi aplicado o Bernoulli para achar a velocidade. Depois aplicada a equação da quantidade de movimento. A gente viu aqui como é que funciona o esquema do carrinho, a variação da quantidade de movimento, como é que gera o movimento. E na segunda parte, tinha essa situação nova que ele queria instalar um bocal no lado oposto, para equilibrar esse carrinho e ele ficar parado. Basicamente, a gente precisava igualar as quantidades de movimento em 1 e em 2, elas deveriam ser iguais para se anular. Foi calculada uma nova velocidade, porque agora estamos numa outra altura, não estava mais em 3 metros, estava em 1. Então basicamente o que foi feito aqui foi o seguinte: como a velocidade foi menor, porque a cota aqui estava mais baixa, então a pressão estava maior, por isso que diminuiu a velocidade, isso aqui foi compensado com o valor do diâmetro para poder gerar a mesma quantidade de movimento ali, daquele outro lado. Basicamente a área caiu aqui, a velocidade caiu, mas a gente aumentou a área para poder equilibrar isso aqui, deixar na mesma. Basicamente a ideia da equação da continuidade, né? Área 1 vezes velocidade 1
igual a área 2 vezes velocidade 2. Como a velocidade na segunda situação foi menor, o que a gente fez? A gente aumentou a área de saída para poder equilibrar isso aqui, ficar um igual ao outro e ficar em equilíbrio. É isso aí.